Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperar a galera entrar aqui. Gente, hoje nós vamos fazer uma live bem bacana, bem diferente, que é sobre a evolução dos loiros. Esperar o pessoal entrar. Então, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Simone Santana, sou uma das embaixadoras da Olenka Cosmético, sou educadora da marca também. Tenho o prazer aí de trabalhar com essa linha, já tem, né, 5 anos, desde quando a empresa nasceu. Então, assim, gente, é uma marca que eu falo que transformou a minha vida e eu acredito que transformou a vida de muitas pessoas também, né? A gente hoje que trabalha com produto de alta qualidade, a gente que trabalha com uma cosmeticidade maravilhosa. Isso que vai ser o legal hoje da live, né? A gente vai falar hoje sobre mechas datada, evolução do loiro e a evolução do cosmético. Então tem um material muito legal que nós separamos para vocês, tá? Então é um material sobre mechas datada. Pessoal, assim, vocês têm noção de como que era feito o cabelo em 1930? Como que aquelas mulheres, tipo a Marilyn Monroe, ela mantinha aquele loiro platinado, sem 1/3 da qualidade cosmética que nós temos hoje? E o que era moda naquela época? Já se perguntaram o que as mulheres faziam naquela época para ter aquele cabelo lindo, aquela cor maravilhosa? Então, pessoal, hoje nós temos um material maravilhoso para mostrar para vocês. E, ó, já vou logo explicando. Vamos utilizar de uma ferramenta nova. Então, possa ser que no meio desse caminho tenha alguma falhazinha, mas a gente vai ajustando aqui, tá bom? Então, assim, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Gente, lembrando que nós vamos responder as dúvidas, ó. Tô com o Ricardinho aqui, que eu falo que é o Sombra. Tá aqui num ponto comigo, então ele vai anotar as perguntas, tá bom? E a gente vai respondendo ao longo aí, a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso. Quero que vocês interajam bastante com a gente, tá? Façam as perguntas, tirem as dúvidas, tá? Eu falo que não tem pergunta boba, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, então perguntem, participem, que a gente vai tentar tirar a dúvida de todos vocês, tá bom? Eu vou colocar a primeira imagem aqui, só um minutinho pra mim, tá? Que eu vou procurar ela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Essa é a nossa evolução do loiro. Coloquei essa diva, essa musa aqui, que é a nossa Marilyn Monroe. E assim, o que vocês já pararam pra pensar o que ela tá usando? Gente, ó, tá dando pra ver aí direitinho, Ricardinho? Deixa ele voltar comigo. Legal. Então, assim, pessoal, olha, então aqui, eu vou colocar um primeiro material aqui pra gente começar a analisar e pra gente começar a fazer um bate-bola, tá? Que é aqui a nossa atriz, tá? Marilyn Monroe, que na realidade ela foi aí um ícone, né, em 1930, então a nossa musa retrô, ela foi aí um ícone da beleza naquela época. E gente, vocês têm noção o que essa mulher usava pra deixar o cabelo dessa cor? Porque eu sempre me perguntei bastante, né, o que essas mulheres elas usavam pra manter esse cabelo dessa cor? Olha como o cabelo dela era branquinho. Gente, hoje nós somos abençoados com a nanotecnologia, com a evolução do cosmético, porque elas usavam amoníaco puro, água oxigenada pura. Vocês têm noção do que é você passar água oxigenada puro na cabeça? Assim, meu Deus. Inclusive, elas chegavam naquela época a tomar anestésico. De tanto que doía, de tanto que o couro cabeludo queimava. Você imagina, você tá com um produto extremamente forte, né? Extremamente alcalino no seu couro cabeludo, né? Então, essa foi a nossa primeira musa, né? Foi uma diva aí que começou a história aí dos cabelos platinados. Na realidade, não foi ela que começou, tá, gente? Uma informação aqui que a gente sempre achava que foi ela que começou. Mas quem começou toda essa história foi a nossa... Deixa eu colocar aqui a minha outra musa aqui, a Jean. Gente, foi com essa mulher que tudo começou, tá? Desde sempre a gente sabe na realidade que os cabelos claros chamam muita atenção. Agora, você imagina naquela época, na década de 1930, o quanto se tinha-se um preconceito, se tinha-se um machismo, e como que essas mulheres, elas conseguiam entrar no mercado de trabalho. A Jean, ela é uma atriz americana, que ela queria se destacar aí no mercado
Ela era uma atriz, então ela queria se destacar em Hollywood. E o que ela fez? O que ela usou como estratégia? Ela descobriu que ela tinha que ser diferente. Então ela fez o quê? Ela cortou o cabelo dela bem curto, descoloriu e começou aí com os cabelos platinados. Então ela que deu início a tudo, toda essa história, toda essa evolução, né? Ela que abriu as portas aí pra loira. Então, loiras... Ah, legal. Gente, nós temos um convidado maravilhoso. Vou chamar ele aqui. Vamos ver quem que é o nosso convidado aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver, cadê ele? Vamos lá. Vou procurar ele aqui. Ele já tá comigo? Não tô achando, Ricardinho. Tá. Pessoal, olha, a gente tem um convidado especial aqui. Então, olha o quanto é legal. Inclusive, gente, essa atriz americana, a Jean, ela começou... Então, ela, na realidade, foi a primeira inspiração. E a Marilyn Monroe se inspirou nela, tá? Pra começar aí os platinados. Olha que legal. Então, eu gosto muito dessa história da evolução, porque se a gente for parar pra pensar da onde tudo começou, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto de entender como começou as tendências. Eu gosto de conhecer como que começou tudo isso, porque é uma curiosidade a gente imaginar o que aquelas mulheres na década de 1930 elas usavam para fazer essa descoloração. Então, assim, gente, eu acho que é uma história muito legal quando a gente se envolve, né, e a gente entende um pouco disso, né. E aí, a gente tem aqui também, né, olha como era o cabelo delas. Olha que legal como era o cabelo delas. Olha como eles colocavam esse efeito bolinha. Você sabia que essas ondas não é de hoje que tem essa questão da onda, da sensualidade, né? A gente fala muito, né, que a onda, ela realça bastante a cor. E se vocês prestarem atenção, desde aqui, ó, da Marilyn Monroe, da Jean, com os cabelos eles já tinham essa onda claros e com onda. Então, essa questão de ter... Hoje a gente usa muito na fotografia, né? Os loiros. E a gente finaliza bastante eles com onda. Olha como eles chamavam muito a atenção. Será que ele já tá com a gente, Ricardinho? Vamos ver aqui, gente. Ah, não achei ele ainda. Não. Vamos lá, pessoal. Vamos só achar o nosso convidado aqui. Que eu não vou dizer quem é ainda, porque é surpresa pra vocês. Vamos ver. Ainda não. Vamos lá. Já tá. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Quem será a gente agora, hein? Vamos ver aqui. Tava aguardando o meu convidado entrar, que é um convidado mais especial. Estou loiro igual a foto. E aí, Simone? E aí, boa noite, Rodrigo. Que honra. Você tá bem? Tô bem. Que legal, hein? Hoje você vai... Si, Oi. gente, ó, a Simone arrasa, viu, gente? Pra quem não conhece, a Simone é uma profissional, uma colorista, uma cabeleireira, né? Incrível. Ela mora em Florianópolis, trabalhou aqui em São Paulo muitos anos, morou aqui, né? O filho dela é nascido aqui em São Paulo. E trabalhou junto comigo no salão. Quantos anos, Si? Olha, no salão foram 4 anos e com 4 a Olenka anos, né? estamos juntos fazem 6 anos. Trabalhando Praticamente a Olenka, você também viu nascer a Olenka, né, Simone? nascer. Graças a Deus, Ajudou essa oportunidade. a oportunidade. Não, e assim, nossa, né? Porque, para quem não sabe, gente, a Olenka, a gente, quando aceitou o desafio de ser embaixador da marca, nem existia esse negócio de embaixadores de marca, né, Simone? Não. E quando a gente teve a oportunidade de participar de desenvolvimento de produto, que é uma coisa totalmente diferente do que nós cabeleireiros estamos acostumados, né? De ver um produto nascer, ver uma referência, ver ir para a fábrica, voltar, ajustar. Então foi uma experiência ali, testar, e não é testar em vários cabelos, né? Nossa, Rodrigo, você sabe uma das coisas que eu sempre falo muito? Gente, quando a gente fala que testa no salão, o Rodrigo realmente recebe tudo e testa. Sim. Eu falo, gente, é que testa. E o teste é testa por um bom tempo. Gente, só para você... lembra a coloração? A coloração foram 60 tons, né? Você faz uma conta, praticamente para liberar cada tom. Acho que foi mais de... Acho que toda a coloração foi quase um ano trabalhando, gente. Um ano, só que um ano testando e praticamente 6, 7 cabeças por dia. Um ano. E o pó também, né? Eu falei que o pó também pra gente chegar nessa excelência, né? A coloração pó, gente.
É um trabalho foi muito gostoso, né? A gente participar de tudo isso e ver que realmente, gente, os produtos são realmente testados no salão. Isso é uma verdade. Eu sempre falo isso muito, eu enfatizo muito isso, Rodrigo, para as pessoas É entenderem real? que são testados, é real. Não, e às vezes até eu explico para as clientes, né? Porque não fica aquela coisa chata. Às vezes eu tô lá na bancada trabalhando, no cantinho tem lá uns alongamentos com teste, número 1, número 2, número 3. E para não ficar aquela coisa chata, né? A gente fala, poxa, eu tô cortando o cabelo cheio de bagunça. Então, na verdade, no meu cantinho ali, a gente compra cabelo natural, testa ele com calor, sem calor. Eu lembro quando, no caso, a Olenka lançou o pó descolorante, lembra-se, a gente usava uma marca alemã, né? Que é uma das líderes mundiais de mercado. E ali era uma referência minha de um bom pó. E eu lembro que a gente aprovou o pó da Olenka quando no teste cego, né? Foi. A gente misturava os pós descolorantes na hora de fazer um reflexo. Eu já não sabia qual pó era mais. Se era o pó da Olenka, se era o pó dessa marca alemã. Líder aí mundial em, enfim, pó descolorante. Então foi muito gostoso ter essa experiência. Simone, eu estava vendo que você está com uma foto de cabelo. Hoje você vai falar de descoloração? Exatamente, Rodrigo. Hoje o nosso tema é evolução dos loiros. E Legal. como também o cosmético ele evoluiu, né? E hoje a gente está com essas atrizes americanas que ditou a moda, né? Foi elas que trouxeram os loiros, os platinados. E o mais legal é entender a história delas, né? O que essas mulheres, Rodrigo, elas usavam em 1930 para ter esse loiro. Afe Maria. Você sabia, Simone, que uma vez eu estava estudando essa questão das colorações de cabelo, né? E você sabia que antigamente quem fazia aqueles loiros da realeza eram alquimistas, né? Os caras, eles tinham uma fórmula ali que era fechado só para nata, só para realeza, e você identificava uma pessoa. Você vê como é curioso, como o cabelo ele expressa ali a personalidade, aonde a pessoa está, o momento que ela está. Porque nessa época, eles identificavam a posição social da pessoa ali no reino pela cor do cabelo. Do loiro bem feito, do loiro mal feito, do loiro laranja, do loiro amarelo. É uma coisa curiosa. E você vai mostrar isso, Simone? Vou mostrar isso, Rodrigo. E vou mostrar também as mechas datadas, né? Então, quais foram as mechas que marcaram datas, as mechas marcadas? Ah, que legal. Lembra as californianas? Lembra. Aquele que também tinha que sair de dentro do cérebro, aquele que a gente tinha que pegar a pontinha do cabelo e por aqui. E como as tendências, né, elas foram criadas, toda essa evolução aí desde 1930, a gente vai contar um pouquinho da história, vamos falar do cabelo da Gisele Bündchen, da Jennifer Aniston, a gente tem aqui algumas referências. Ó, gente, a Simone vai dar uma... Eu não vou atrapalhar aqui não, porque eu devo ter cortado ela no meio do raciocínio. Mas, ó, para quem é uma aula, viu, gente? A Simone é uma colorista de mão cheia. Quem é cabeleireiro tá aqui na live. Assista aí essa live e interaja com a Simone, porque a Simone aí, quem tiver dúvida, ela arrasa mesmo, é muito boa. E qualquer dúvida, né, Simone? Você tá aberta aí. Estou aberto. E, Rodrigo, eu queria aproveitar que você está aqui com a gente e para falar também, assim, que a gente estava falando dos testes dos produtos, que a gente falou que a gente realmente testa. Eu acompanhei com você aí uma coisa que eu enfatizo muito, né? E que hoje nós temos essa evolução, né, Rodrigo? Na nossa linha, como você falou, a gente tem um pó descolorante totalmente diferenciado. Nós temos o Plex, que facilita muito a qualidade do fio hoje, né? Eu tô sem ele aqui. O Plex, a Olenka foi a primeira marca. Você falou da história do Plex, eu achei engraçado, Simone, porque geralmente a gente conta essa história nos eventos, né, nos eventos, mas é real e é fácil de provar. Nós fomos para uma feira em Las Vegas, uma feira de matéria-prima, onde tinha os lançamentos, né, matérias-primas que iam revolucionar o mercado de beleza. E foi onde a gente conheceu essa matéria-prima que anulava o estouro do oxigênio dentro do cabelo. Porque a água oxigenada, que é o OX, o famoso OX, é água com oxigênio. E quanto mais alta a volumagem, mais oxigênio ele tem. Então, ou seja, por que um oxidante de 40 volumes ele resseca mais do que um OX de 30? Porque ele tem mais oxigênio ali dentro daquela formulação. E o que acontece? Quando você fazia um processo de descoloração ou coloração, esse oxigênio ele estourava. E quanto mais oxigênio, maior era o dano. Então, essa matéria-prima ela fazia o quê? Ela anulava, ela bloqueava o estouro do oxigênio dentro do cabelo. E você conseguia preservar a saúde dele de 60% a 70%, tanto na coloração quanto na descoloração. E quando a gente viu aquilo numa feira de Las Vegas, a gente amou. E trouxemos para o Brasil e começamos todo o processo de registro de Anvisa, notificação, registro de marca e tal. E praticamente, simultaneamente, nos Estados Unidos, saiu uma marca, a Olaplex, que foi lançada no Brasil, lançada nos Estados Unidos,
E praticamente a gente estava lançando aqui no mesmo time, a Olenka estava lançando no mesmo time. O tanto que eu lembro que eu comprei pela internet o Olaplex, fui fazer uma apresentação no SBT, no programa da Eliana, aonde eu fiz metade da cabeça com o Olaplex e metade com o Blondiplex. Expliquei o que ele fazia e mostrei a qualidade dos dois, que era muito igual, era a mesma matéria-prima, e falei que um produto era americano e um produto era nacional. O negócio estourou no Brasil. Uma empresa daqui de importação começou a trazer o produto americano para cá, só que é produto importado, né? Então eles trabalham com $1 a quase R$ 6. É um produto que no mercado brasileiro praticamente a conta não fecha, custa quase R$ 2.000 ali para proteger poucos cabelos. E o produto, no caso da Olenka, a matéria-prima é de fora, só que o produto é todo fabricado no Brasil e que fecha a conta para o cabeleireiro trabalhar no Brasil. Inclusive fecha a conta super. Então é um produto que eu falo que ele é uma segurança para o cabeleireiro. Então a Olenka, gente, fato, não é achismo, não é diz que diz, é só ver na internet, tem lá. A Olenka foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com o sistema de proteção de descoloração. O tanto que o nome Plex, ele pegou. Então tinha gente que colocava queratina e batizava o produto com tal nome Plex no final, colocava óleos e colocava o nome Plex no final, que não necessariamente o nome Plex é. Hoje até eu vejo que, você viu, Simone, 2 empresas aí, líderes de mercado mundial, foram atrás da gente. E tem lá, criaram os Plex deles lá, mas a Olenka foi a primeira empresa a trabalhar com o sistema de proteção no Brasil, gente. E vou te falar, não vou falar no mundo, porque foi quase igual. Eu estaria falando uma besteira se eu falar que a gente lançou primeiro que o Olaplex ou se o Olaplex lançou primeiro que a Olenka. Mas se não foi um ou outro, foi ali no mesmo, praticamente mês ali. Então a Olenka foi uma virada ali, foi bem no início da marca. Então isso aí fez a Olenka praticamente ir para o mundo todo, né, Simone? É, Rodrigo, e assim, né, eu sempre falo muito para os profissionais que não conhecem, né, é muito bom ver, assim, a origem do produto, isso é muito importante, eu estava vendo até você falar da Royal Look, né, é muito importante os profissionais saberem a origem, né, eu falo muito sobre essa história que você apresentou no programa da Eliane, eu falo que você realmente que apresentou tudo isso, para as pessoas terem essa segurança, né, e também ir atrás daquilo que funciona e que é verdadeiro, como você falou, tem muita gente que põe uma queratinazinha, e aí a pessoa fala assim, eu vou usar, mas o Plex não funciona. Eu falo, olha, o nosso Plex, ele funciona, depende de qual foi a marca que você comprou, qual é a procedência do teu produto, né? Porque eu falo... É que o fato de estar escrito Plex não quer dizer que tem o ativo. Exatamente. Então, olha a procedência. Eu sempre falo, olha a procedência, dê uma olhada, né? Hoje, infelizmente, o mercado ele tem uma demanda muito grande de produtos muito acessíveis, né? E a gente tem que tomar muito cuidado como profissional, saber qual é a origem, saber se essa empresa ela realmente é séria, né, Rodrigo? Saber da onde que nós estamos comprando. Isso é muito sério. Como profissional, a gente tem que ter esse cuidado. E eu falo muito isso sempre sobre a história do Plex, que a Olenka, assim, saiu na frente. Tem uma matéria-prima, meu Deus, que não deixa a desejar, como você falou, é um produto de primeira linha e que facilita muito hoje no cabelinho das nossas clientes, né, Rodrigo? É um produto. Ô, Simone, e uma coisa que eu acho interessante sempre falar para as pessoas, que eu aprendi depois que a gente acabou participando de todo esse trabalho de desenvolvimento, que eu também não conhecia. Um exemplo, um shampoo. Vocês sabiam, gente, quem está assistindo essa live, que tem muitas empresas que fazem shampoo para 90% do mercado. Muda o cheiro, muda a embalagem, mas se você ler atrás ali, vai estar o nome dessa... E geralmente são 2, 3 empresas que praticamente abastecem 90% do mercado brasileiro. Você acha que está comprando uma marca, você acha que está comprando uma coisa diferente, mas se você virar ali, você vê o fabricante, é a empresa que faz para todo mundo. Ou seja, você não está com nada de fórmula exclusiva ali. Não. E uma das coisas que eu acho uma excelência na Olenka é em fabricar todos os seus produtos. A Olenka, ela fabrica os produtos nas 2 fábricas que ela tem, tanto na Olenka quanto a coloração da MUP, é na própria fábrica, a MUP Color também, né, a coloração é toda desenvolvida e fabricada no Brasil, como eu falei, com ativos de fora, porém, o fato dela ser montada aqui no Brasil viabiliza muito o custo para o mercado nacional. Só para vocês terem uma noção, o mercado profissional aí. Hoje, uma coloração da MUP, ela oscila, tá? Então, eu vou falar de cidade para cidade e depende do quanto o cabeleireiro compra ou não. Ela oscila praticamente aí de 18,50, 16,50, 17, né, Simone? É que eu não sei, eu sei que muda de estado para estado, cada um tem sua carga tributária, enfim. Ou seja,
é uma coloração que o cabeleireiro consegue trabalhar com uma coloração com qualidade e num preço real, Brasil, que as pessoas possam pagar. Só que o comparativo de qualidade da MUP, ela foi desenvolvida em cima de uma coloração que custa 50 pau no Brasil, uma coloração holandesa maravilhosa, mas que custa 50 pau. Então, todo mundo adoraria trabalhar, mas 50 reais não fecha a conta de poucos salões. Então, a MUP Color, no caso da MUP, ela tem uma qualidade, ela foi inspirada e desenvolvida em cima de uma coloração que, para mim, durante quase 20 anos, era a melhor coloração, não vou falar nem do Brasil, do mundo, só que num preço acessível para o cabeleireiro trabalhar. E para cliente, né? Porque o cabeleireiro, para comprar uma coloração de 50, ele vai repassar no preço final. Então, fica justo para todo mundo. Tô tentando mover aqui, que a gente tá... Você viu que a gente tá trabalhando de uma forma diferente hoje? É, muito legal. Não, é o Blondiplex. Né? É o Blondiplex aí, a embalagem dele. Eu tô mover aqui pra ver se eu conseguia mover aqui minha câmera, mas eu não tô conseguindo. Não, mas dá pra ver a carinha dele. Dá pra ver? Dá, né? Dá pra ver. E legal essa forma que a gente agora tem de trabalhar, né? Olha como é que todo esse avanço, a tecnologia ajuda a gente, né, Rodrigo? Simone, você sabia que eu falo pra... Eu acho assim, se as pessoas estão... Muita gente tá me perguntando o que eu tô esperando do mercado de beleza na volta, né? Eu falo que, graças ao céu, a nossa propendente, eu sempre falei isso. Se te largar em qualquer país do mundo, com uma tesoura, um secador e umas escovas, você começa a trabalhar cortando o cabelo do vizinho da frente, do filho do vizinho, e o negócio vai. E eu tive essa experiência aí no condomínio das pessoas me solicitando, né? Para cortar, de vizinhos, né? Tava todo mundo em quarentena, aquela coisa, não sai de casa, e os vizinhos. Então, ou seja, qualquer pessoa que tiver essa profissão, a nossa profissão, eu falo que não existe ex-cabeleireiro. Uma vez cabeleireiro, cabeleireiro para sempre. Então, é uma profissão abençoada. Então, até eu recebi um relatório de segmentos que, pós-crise, que deu uma segurada, que a gente não pode sair de casa, nem os clientes, mas que vai subir. E nosso mercado de beleza, ele entra nessa. Em mercados que caiu pela crise, porque ninguém pode sair, mas que logo que abrir, vai ter uma demanda reprimida. Sabe como se fosse nosso dezembro? As pessoas vão estar desesperadas para fazer o cabelo. Então, graças a Papai do Céu, a nossa área nunca vai faltar, né, Cí? Graças a Deus, né, Rodrigo? E é o que eu falo muito para as pessoas, assim, né? É só você ter um trabalho honesto, ter um trabalho, né? Você use realmente aquilo que você fala, entregar aquilo que você promete, usar realmente de bons produtos, como você estava falando aí da coloração, né? As referências que você buscou, as suas inspirações, né? Porque você sempre prezou muito pela qualidade e responsabilidade. Isso é legal, isso a gente sempre fala para os profissionais, né? Então, quando você se atenta ao que você está usando, né? Um produto de qualidade, não buscar esses produtos muito fácil acesso. Sabe por quê, Rodrigo? Assim, a gente vai ter uma demanda. E que eu vejo, o que acontece, é que às vezes a pessoa só vê o custo, né? Como você tá falando daquela hora da Royal Look, assim. Eu falo pela Royal Look, gente, é um produto que se as pessoas souberem trabalhar com a Royal Look, isso aqui é sensacional. Isso aqui tirou o formal do salão, gente. Tirou o formal do salão. E assim, esse produto aqui. Ela tem um custo. Na hora que você olhar um pouquinho, só que quando você vê o que ela te entrega, gente, ela te entrega muita coisa. Não, e rende, uma Royal Look, ela tem 1 litro. 1 litro, gente, dá para alisar vários cabelos. Então, e outra, a segurança. E entra no comentário, assim, complementando a coloração, né? A nossa coloração, assim, eu vou te falar feedbacks reais que eu tenho de clientes minhas, eu faço bastante ruivo aqui, e as clientes falam assim pra mim, não desbota, essa coloração, ela não desbota, os maridos elogiarem que os tons dos cabelos estão mais bonitos, né? Então, é o que você falou, é uma profissão que, graças a Deus, quando a gente vai pra qualquer lugar, a gente trabalha. Desde quando a gente usa um bom produto, né, Rodrigo? A gente associa a bom produto, a tentando sempre levar o melhor para nossa cliente, trabalhar com transparência. Eu falo que Simone, esse é segredo de sucesso. Produto bom, trabalho bom. E o outro fator que para mim, aí sim, Simone, eu acho que vai mudar depois da crise, porque depois do Covid, né? Porque eu tinha a sensação que as pessoas estavam, eu não vou falar um palavrão, estavam nem aí para as clientes. Muitas vezes o profissional estava com o cliente na cadeira e a pessoa saía, largava a cliente e não dava aquela atenção para a cliente. Então, é uma coisa que eu sempre peguei, você sabe, você trabalhou comigo, que eu sempre falei, gente, a cliente, ela escolheu a gente. A cliente aqui, ela é a razão de tudo. A razão de tudo não é o Rodrigo, não é ninguém.
É a cliente nos escolheu. A mulher que paga o que está pagando aqui com a gente, ela poderia ter escolhido qualquer outro salão para fazer cabelo. Então, vocês têm que valorizar aquela cliente que escolheu a gente, dar atenção, ver se ela está bem, ver se ela quer um café, ver se ela está confortável no lavatório. E são perguntas bestas. Poxa, você quer um café? Se a temperatura do lavatório está bom antes de lavar um cabelo. Tem gente que vai lavar o cabelo, ela nem pergunta se está gelado, se está quente. Tá boa a temperatura? Pressão da mão, se não tá apertando muito. A pressão tá boa. Poxa, tá lá no lavatório clareando no cabelo. Tá confortável no pescoço? Vê se a mulher tá com uma toalha para trocar uma toalha. Então são atos gentis que, na verdade, devia ser obrigação das pessoas. E isso, eu acho que com esse choque das pessoas ficarem fechadas em casa, eu acho que as pessoas agora vão ter mais consciência de quando uma cliente estiver dentro do teu salão, ela escolheu você. E você tem que se doar ali no seu melhor, no que você pode proporcionar para ela, não somente de resultado. Eu falo que uma cliente no teu salão é igual uma visita na sua casa. E quando alguém chega na tua casa, você oferece um café, você se pergunta se ela comeu, se ela senta aqui, você se preocupa com a pessoa quando ela chega na tua casa. E uma cliente, quando chega num salão de uma pessoa, essa preocupação tem que ser da mesma forma. Ela está na tua casa, ela escolheu você. Sabe, Rodrigo, eu sempre falo muito para os profissionais quando estão nas palestras, né? Que as pessoas falam assim, como é que é trabalhar com o Rodrigo, né? Eu sempre falei muito sobre isso para as pessoas, que o atendimento, você sempre priorizou muito isso, fez sempre questão que a gente acompanhasse a cliente até a saída, acompanhasse ela, fizesse aquele primeiro atendimento. Isso é muito gostoso, assim. Eu acho que eu, como trabalhei com você, como eu falei, eu entrei com você numa pessoa e saí outra, porque ver você até hoje levando o nome Rodrigo Cintra e ter esse cuidado com as clientes, meu Deus, eu sempre falo muito isso, gente. Tenha o cuidado, ele cuida. E você tá o tempo todo no lavatório, cuidando com muito carinho, prestando atenção nesse atendimento. Claro. Quando me perguntam qual é o segredo do sucesso do Rodrigo, eu falo educação, atendimento, Obrigado, comprometimento. Filho. E tem outra coisa que eu sempre falo. Meu patrão sempre foi o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu nunca vi... Nunca você falar, fica aí que eu tô indo. Gente, nunca. Não. Ô, Simone, esses dias eu falei, a Mônica tá comigo há 13 anos. Eu falei, Mônica, quantas vezes eu cheguei atrasada em 13 anos? Nunca. Nunca, gente. Sabe o que é nunca? E nunca falar assim, finaliza o reflexo que eu tô indo embora. Eu falei, se a cliente saiu 1h, você saiu 1h10. Sai junto. Nunca vi. Gente, assim, isso são características que a gente vê assim, o que é segredo de sucesso? Para mim, eu acho que junta tudo, né, Rodrigo? Ética. Trabalhar, respeito às pessoas. Bom atendimento, comprometimento com o horário. Eu acho que tudo isso... Ô, Simone, é fato, hoje tem muita gente boa trabalhando, né? Então você pega profissionais que são artistas, cara que faz cada cor linda, cada cabelo lindo, e você vê a bancada do cara é vazia, ele quase não tem cliente. Aí você fala, poxa, se só fazer cabelo bonito fosse sucesso, eu tenho vários casos aí de pessoas que têm um trabalho bom, isso é fato, você vê até em salão, né? É nítido, você tá no seu salão que você trabalha, a gente trabalhou sempre em bons salões, você vê cara ali com bancada vazia e bancada cheia. E você começa a analisar o perfil de quem tem bancada vazia, são cabeleireiros arrogantes, cara que acha que é mais do que a cliente dele, cara que não tá nem aí pra cliente dele. E você vê a pessoa que tem uma bancada cheia, muitas vezes não é o cara que tem o melhor trabalho, mas é o cara que trata a cliente com respeito, se esforça para entregar o melhor. E isso, no decorrer dos anos, ele vai fazer muito mais clientela do que o outro. É isso aí, sim. É uma junção de fatores, né, Rodrigo? Uma junção de fatores. Sim, eu não vou atrapalhar a tua aula mais. Foi gostoso o papo com você, viu? Sempre bom falar com você. Deus abençoe. Gente, ó, cabeleireiros aí, gente, vocês vão ter uma aula que essa menina arrasa, viu? E a gente tá falando de atendimento, inclusive a Simonite a gente tinha um gráfico de retorno de cliente. A Simonite tem um índice altíssimo de retorno. Cliente que faz cabelo com ela e volta. Que é outra coisa bacana, o retorno, né? Fazer uma vez é fácil. Fazer e manter essa cliente é muito mais difícil. Sim, Deus abençoe e beijo para a família e para as crianças, viu? Obrigada, Rodrigo, para vocês também. Fica com Deus aí, Deus abençoe. Fica com Deus. Boa live aí, valeu. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Que honra, né, gente? Ter o Rodrigo Cintra aqui como nosso convidado. É um prazer. E, nossa, meu Deus do céu, gente, assim. E o que ele falou, na realidade, é muito sério. É uma realidade que vem acontecendo, que acontece, assim, né, em muitos salões. E também o que a gente precisa entender, como o Rodrigo falou hoje. Hoje, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão voltar com essa procura, né, com essa demanda. Muitas clientes vão correr para os salões e vão querer buscar, na realidade, muito dessa nossa
Nanotecnologia. Eu coloquei ali para vocês um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, do que vem acontecendo, toda essa mudança, toda essa evolução. Então, gente, eu comecei lá atrás com a nossa diva, a Marilyn Monroe. Eu falei muito também sobre o que elas usavam, amoníaco, tá, gente, para descolorir. E aí, as coisas começaram a evoluir. E evoluíram de uma forma muito rápida e muito boa. Essa mecha que eu coloquei aqui agora foi quando começaram as mechas no papel. Foi quando começaram a se usar as mechas no papel. E olha que legal, isso foi lá pelos anos de 1980. Tá. Gente, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. O Ricardinho falou para mim que entrou bastante gente e eu quero voltar só aqui. Qual é o nosso tema de hoje? História e evolução do loiro e a história e evolução do cosmético. E nós começamos toda essa história e essa evolução aqui em 1930. Coloquei aqui a nossa musa inspiradora, a Marilyn Monroe, que começou com todas essas histórias desses platinados lindos. E é uma das coisas que eu estava falando, né, gente? Como é que essas mulheres conseguiam antigamente manter esse loiro lindo? Se você olhar na foto, é um loiro branco, tá? E também, né, como que elas conseguiam a qualidade cosmética que não tinha, gente. 1930. O que essas mulheres tinham? O que elas tinham para usar? Pura água oxigenada e amoníaco. Então, assim, era um processo, além, né, de muito agressivo, muito doloroso. Eu falei aqui, eu fui pesquisar a história da Jean. Gente, vocês acreditam que uma das causas da morte dela, ela morreu de câncer, tá? E eles acham que foi por excesso de descoloração no couro cabeludo. Olha como a mulherada sofriam naquela época, tá? Para ter esse loiro. Como elas sofriam para ter esse cabelo branco. Então, essa é a Jean. Imagina só, gente, olha esse cabelo dela. Ela foi uma das maiores musas inspiradoras. A Marilyn Monroe era fã dela, era uma atriz americana, que ela optou por ter esse corte curto e esse cabelo descolorido para ela se destacar no cinema. Então ela serviu de inspirações para várias mulheres, inclusive a Marilyn Monroe, né? E a Marilyn se tornou mais famosa por ela ser por ela ter se tornado um símbolo sexual, mas a Jean, além do cabelo, ela também tinha pinta e também usava aí esse batom vermelho. E o que é legal da gente ver nessa história, né? Que naquela época, além dos loiros platinados, se vocês prestarem atenção, no penteado dela já era um penteado de onda. Gente, isso eu achei maravilhoso, né? Que as ondas, esse cabelo mais arrumado, essa onda, essa questão da sensualidade da onda que a gente fala muito, também vem desde essa década. Então, olha só como muitas coisas ficaram pra gente, né? Que é a questão do loiro, a questão da onda. Mas qual que é a nossa vantagem hoje? A nossa vantagem é que o cosmético ele foi evoluindo. Você imagina só se hoje a gente tivesse que descolorir o cabelo da nossa cliente com amoníaco e água oxigenada. Imagina, você colocava no cabelo da cabeça da nossa cliente um pH altíssimo. Vamos supor que era um pH aqui de... Um pH aqui de 13. Olha a altura, extremamente alcalino. Depois, gente, as coisas começaram a mudar nas décadas de mais ou menos de 1960, aonde entrou esse loiro mais manteiga, tá? Esse loiro, esse natural mais manteiga com a Brigitte Bardot. Olha só, se vocês olharem, ela já não vem mais com esse cabelo totalmente platinado. Foi onde começou a trazer mais uma naturalidade. Só que ela simplesmente não contou, não foi se revelado o que ela usava para ter esse loiro mais manteiga naquela época, tá, gente? Então, assim, não foi revelado aí o que elas usavam, então isso ficou em segredo. E aí começou, em 1970, havia um pouco de mais de naturalidade. Então, os cabelos, eles começaram a já não ser tão platinados mais. Só que vamos ver quais são as coincidências. Eu tava olhando aqui, olha que as ondas, elas permanecem. O volume. Olha quantas mulheres, na época de 1970, tinham esse volume nesse cabelo. Olha o quanto elas tinham essas ondas. Então, se a gente vê, a onda não caiu de moda. A onda, ela se mantém até hoje, né? Eu vou colocar aqui para vocês as nossas referências. 1980 já trazia os cabelos que eles já eram mais dourados. E eles já não estavam mais tão brancos. Chegamos aqui em 1980, como eu estava falando, as mechas no papel. E aí já se veio uma nova década. E as mechas no papel foi que revolucionou
tudo, né? Revolucionou o mercado aí do pó descolorante, revolucionou aí, já se trabalhava mais na parte cosméticas, já começou a se colocar tratamento, já se começou a ter o pó. Foi nessa época que começou a ter aí o desenho de mechas. E aí, aonde a gente entra aqui com a nossa linda Jennifer Aniston. Gente, essa mulher, ela dita tendência aí desde 1990, né? Então, ela também trouxe já um cabelo não tão claro, ela tem umas nuances mais morenas. Então, a Jennifer Aniston, ela sempre trouxe aí, ditou as tendências de cabelo. Olha o tipo do corte dela, já vinha mais um Chanel. Depois chegamos aqui nos anos de 2000 com a nossa musa Gisele Bündchen, que sempre trouxe aí as madeixas, né, mais douradas, né? Então, aonde começaram a se surgir em 2020 o clareamento de pontas, né? Onde se começaram com os leves californianas, né? Que foi aqui a nossa musa Gisele Bündchen com essas californianas. Gente, que esse clareamento de ponta. Eu vejo que tem muita gente que gosta bastante de manter esse clareamento de ponta que traz uma iluminação. E aí as coisas começaram a evoluir, né? Foram evoluindo bastante. Aqui a gente tem as luzes também, gente, no ano de 2010. Eu não sei se vocês lembram. Ó, a gente tem aqui a Meryl Streep, que é um ícone, né? Do Diabo Veste Prada. Esse cabelo da Meryl Streep foi, meu Deus, foi um dos cabelos mais falados, assim. Aonde ele trazia o quê? A luzes monocromática. O que significa luzes monocromáticas? A gente pega aqui essa imagem da Meryl Streep, que ela tá dando para ver melhor. É quando você pega a ponta do seu cabelo e põe aqui na raiz e tinha que ser exatamente igual. Sabe aquele total effect, aquele platinadão? Essas eram as luzes monocromáticas. Só que assim, o que aconteceu com esse tipo de cabelo? Qual que era a dificuldade de fazer esse cabelo? Retoque. Um cabelo como esse, a gente precisa ser retocado assim mensalmente. Pensa que por mês tem-se um dedinho aqui de raiz, e aí essa raiz cresce, então você tem uma evidência maior. Então, as luzes monocromáticas, esse cabelo monocromático, ele veio aqui nos anos de 2010, ele ficou bem forte. Hoje ainda tem um público bastante para esse tipo de luzes, mas é um tipo de cabelo que, assim, que eu falo que ele sensibiliza muito mais o fio, porque ele não tem um espaçamento. Então, foi uma época também que os cabelos começaram a quebrar muito, porque não tinha assim um tempo para que você pudesse ter um distanciamento de raiz, uma área para trabalhar essa questão de, como é que eu posso falar? De qualidade de fio mesmo, porque a gente precisa de um espaço, né? A gente precisa de ter uma área de crescimento para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa não chocar um cabelo com o outro. O cabelo ele tem um espaço também para que ele possa se regenerar, né? Então, depois começamos aqui, não sei se tá dando para vocês ver aqui, gente, as luzes marcadas, que é o que a gente fala hoje das famosas aqui faixa de pedestres, que a gente fala, o pessoal fala das zebrinhas, mechas muito marcadas. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. Deixa eu achar aqui. As mechas aqui, tá vendo como elas. Gente, isso aqui embaixo, essas mechas que estão aqui embaixo. É curioso esse trabalho. Lembra que teve, né, bem na época de 2011, que aqui tá colocando o natural da mulher, mas assim, que era aquelas marrom e loiro, certinho. Gente, se a gente falar que não é um trabalho bem feito, é uma mentira. Olha como fica certinho. Mas que foi usual naquela época, de 2011. Se pedia muito. A cliente ela tinha que misturar e ver certinho as mechas marcadas. E se vocês verem, prestarem atenção também, elas são bem coladinhas no cérebro. Gente, parece que pegou uma régua, né? Ficou bem certinho aqui. Olha que interessante esse trabalho. Eu falo que é um trabalho interessante, que demandava também muita técnica para fazer esse tipo de trabalho. Porque pensa só, tu conseguir deixar esse cabelo exatamente nessa risca. Tinha que ser artista. Eu acho muito legal, assim, mostrar esse trabalho, porque a gente entender um pouco, né, e ver um pouco como evoluiu as coisas ao longo desse tempo, né? Não, desde 1930, desde quando a gente começou a falar, então, a evolução da mecha, a evolução do cosmético, a liberdade que as mulheres tiveram na escolha do cabelo, né? A evolução do profissional, isso foi muito legal. Gente, aí a gente chega aqui nas nossas, o quê? Californianas, que foi mais ou menos ali para o ano de 2013, lembram? Lembra que era só, eu lembro certinho, gente, que a mulherada amarrava um elástico, descoloria daqui para baixo. Eu falo que parecia que a gente colocava o cabelo em 2 baldes de tinta, assim, ó. O cabelo ficava exatamente marcadinho. Vocês lembram disso?
Olha só. E realmente, se vocês estão dando para vocês acompanhar aqui, olha como era os cabelos da californiana. Pegando essa foto mais aqui de baixo, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, olha como eles vinham realmente marcados. Ele tinha uma marcação certinha do cabelo. E foi o que começou a dar início a mais naturalidade, dar início aos ombré, né? Dar início também até o sombré, porque tem uma diferença, tá, gente? Às vezes as pessoas me perguntam o que é o ombré hair e o que é o sombré. E é muito legal, porque assim, o que eu vejo hoje na parte de educação, tá? Uma das dificuldades que as pessoas perguntam muito. Simone, a minha cliente, ela chega, ela quer um ombré, ou ela viu numa revista, atriz, né? O que é esse ombré? Como é que eu identifico a diferença do ombré hair para o sombré? Isso é muito legal, a gente saber quais são as técnicas. Porque hoje a gente fala muito em técnica. Então a gente tem várias técnicas no cardápio da Olenka, a gente tem diversas técnicas assim. E saber olhar uma foto e identificar qual é essas técnicas, né? É muito legal. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá, gente? Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenças, dessas mechas, até para que a gente possa ter uma leitura de mechas. Olha que legal. Hoje, igual eu estava mostrando aqui, eu olho, eu sei que aqui é mechas marcadas. A gente sabe que é uma mecha datada, que foi uma tendência de 2011. Aqui a gente já entra com as californianas. Olha que legal. E aqui a gente chega no ombré e no sombré. E qual que é a diferença do ombré para o sombré? Gente, o ombré hair, a gente começa aqui com a Gisele Bündchen, tá? Aqui com a Gisele Bündchen, o ombré hair é quando a gente tem uma naturalidade e sai essa cor, ela sai do nada. Então, eu não tenho mechas e raiz, tá? E o sombré é quando eu tenho mechas finas na raiz, tá? Igual você vê o cabelo da Giovanna Eubank. A Giovanna Eubank tem uma raiz mais natural, mas ela tem as pontas mais claras. Então, esse aqui a gente tem um ombré, que seria a Gisele Bündchen, tá? Com a raiz bem natural, você vê que ela não tem mechas. Você nem vê de onde saem as mechas da Gisele Bündchen. Esse seria o ombré, que sai do nada, essa naturalidade. E a gente vem para o cabelo da Giovanna Eubank, que ela tem um sombré, que são mechas bem delicadas na raiz, com clareamento total em pontas. Essa, gente, é a diferença do ombré para o sombré. O sombré é quando eu coloco mechas na raiz, delicadas, ela vem com uma raiz esfumada, tem uma profundidade de naturalidade, tá? E o ombré não tem mechas na raiz, tá bom? É bem legal, porque às vezes a cliente fala, eu quero um ombré. Aí a gente vai e faz as mechas, mas ela fala, nossa, não tem na raiz? Aí a gente fala, nossa, seria um sombré, porque ele vem sombreado, né? O próprio nome ele já diz desse sombré. Então, eu falo que os cabelos eles começaram a ter mais saúde, ter mais naturalidade quando a gente entrou. Oi. Tá, deixa eu só. Tá. Pessoal, desativei os comentários aqui, até para vocês poderem ver direitinho aqui na parte de baixo, tá? As fotos que nós selecionamos para vocês. Aqui não é outra tendência. As fotos que nós selecionamos para vocês, tá? Mas é muito legal isso, porque sabe o que acontece? O que eu vejo muito que as pessoas me perguntam, Simone, a minha cliente, ela sentou na minha cadeira e normalmente hoje, gente, a gente não oferece mais revista no salão, né? A gente não oferece. Qual que é a nossa revista hoje? Ou é o nosso Instagram, ou a gente acaba buscando o quê? Uma referência no Google, né? O Google hoje ele é uma ferramenta para tudo. E aí, na maioria das vezes, a cliente também chega com uma foto e fala, eu quero isso. O que é isso? Qual que é a técnica utilizada? Então, é muito legal a gente pegar hoje um pouco dessas mechas datadas e entender quais são as diferenças entre as técnicas, né? Entender o que essa cliente ela está buscando. E uma das coisas que eu falo muito e uma das coisas que eu vejo que acontece muito é na questão do ombré e do sombré. Então, lembrando, gente, ó, uma regrinha, sombré, ele vem de sombra, ele é um sombreado. Então, ele tem umas leves, ele vem daqui, ó, bem delicadinho na raiz, com essa profundidade, como o cabelo da Giovanna Eubank. E assim, gente, o sombré para loira, é para morena, é para ruiva. O sombré, ele é feito para todas as cores de cabelo. Aqui a gente colocou a Giovanna Eubank, porque ela, né, ela dita muita tendência também em cabelo para ficar mais fácil da gente identificar. E a nossa musa Gisele Bündchen, que tem aí o ombré, ela tem aí, é uma nossa diva que sempre usou os tons dourados. E é um cabelo muito contraditório ao mesmo tempo, né? Porque a gente sempre fala assim, as clientes sempre amou o cabelo da Gisele Bündchen, mas quando a gente fala em dourado, elas acabam, às vezes, tendo um pouquinho de medo, né? Do dourado, né? E se a gente olhar o cabelo da Gisele, ele literalmente ele é dourado, não é amarelo.
E uma das coisas que a gente enfatiza muito, né? Ter o cabelo dourado não significa que ele vai ser amarelo, que é um dos tons que as clientes têm muito medo, que é o que elas falam, né? O gema de ovo. Agora, a gente começa aqui em 2017 com o nosso Rodrigo Sintra, né? O Sintra, um dos caras que sempre ditou tendência. A gente começa aqui com Light Contour, que é uma criação do Rodrigo Sintra, uma criação, né? E ele começou com os contornos, então foi um dos criadores aí do contorno, e a gente começa a ter a referência dos contornos. E olha que legal, né, gente? A gente pega aqui esses cabelos agora. Vocês lembram que os contornos eles começaram bem suaves em 2017, né? Bem suave. Olha como vinha um contorninho bem suave aqui no rosto. E aqui tem algumas referências. Tem uma referência de morena. Contorno não é só para loira, né? Tem uma referência em dourado, tem uma referência em loiro. Então eu peguei essa foto onde ela trazia uma referência, né, de vários tons. Por que isso? Porque quando a gente fala em contorno, não necessariamente ele tem que ser uma loira. E outra coisa, pode ser para todos os tipos. Se ela quiser fazer um contorno e tonalizar de ruivo, então o contorno ele é para todos os tons de cabelo. Então, quando foi que se surgiu os contornos? O contorno foi uma evolução aí em 2017. Então, olha que legal, gente. A gente saiu de 1930, aonde a gente não tinha qualidade cosmética, aonde as mulheres elas descoloriam o cabelo com água oxigenada e amoníaco puro, queimavam o couro cabeludo, os cabelos caíam, tá? Elas tinham o cabelo curto porque não aguentava na descoloração, o cabelo ele quebrava todo, né? Falei da atriz americana que morreu de câncer e uma das causas do câncer dela, eles cogitam, não foi afirmado ainda, tá? Eu pesquisei bastante para ver se eu conseguia achar a afirmação, eu não encontrei, mas eles cogitaram que ela morreu por excesso de descoloração no couro cabeludo. Elas tinham queimadura, elas tomavam anestésico. Tem noção de tomar anestésico? Você tomava remédio para dor, tanto que doía descolorir o cabelo. Fala ardência, né? Imagina, ardência, incomodação. Então, olha como a gente evoluiu. Hoje, a gente tem uma qualidade cosmética que as nossas clientes mais mal sentem cheiro, porque os produtos eles já não têm aquele cheiro, não tem aquela agressividade, né? E então, olha como as coisas evoluíram desde 1930, né? Foi muito legal a gente ver essas mechas datadas e como tudo foi, né? Como tudo evoluiu de lá para cá, né? Eu acho que é muito legal, é um material muito bacana, até para a gente apresentar para as nossas clientes, né? Elas entenderem, o que era mecha marcada? Tem uma geração nova que está chegando assim, na realidade tem sempre gerações novas em todas as áreas que estão chegando. Então, eu acho essa história uma história muito legal da gente poder contar. E aqui a gente começou com o Light Contour. Agora, olha como os contornos eram delicados, né, gente? Olha como vinha, ele começou a vir bem discreto, né? O contorno, ele vinha uma mechinha aqui bem se destacando. Só que se você olhar aqui, principalmente no cabelo da morena, que ela tá de lateral, que tá dando pra gente ver bem, ele vinha um contorno com sombré, né? Então, ele vinha um contorno e a parte de trás do cabelo de todas elas é um ombré, desculpa. É um ombré, que seria, né, um cabelo mais esfumado, um cabelo com mais profundidade, para que esse contorno pudesse destacar. Olha que legal. Aqui eu coloquei um pouquinho de várias cores, vários cabelos, várias tendências, né? Um pouquinho aí, a gente fala muito sobre também esse cabelo monocromático, para vocês entenderem aqui da nossa Meryl Streep. Gente, esse cabelo da Meryl Streep deu muito o que falar naquele filme O Diabo Veste Prada, né? Olha como muda uma mulher toda produzida com esse cabelo monocromático, uma mulher toda montada, e depois ela na vida real, né? Essa foto a gente quis colocar nesse material justamente para a gente poder trabalhar essa questão da imagem, né? Qual é a imagem que ela passa nas duas fotos? Então, esse filme, ele relatou bem. Uma das coisas que a gente fala, ela tava com esse cabelo toda produzida, linda, maravilhosa. Aí, depois, vem a cena que acho que ela chora que ela tá se divorciando do marido, ela tá ali sem maquiagem, né? Então, o visagismo, os tons que você escolhe para ficar bom com a tua pele, eu acho isso muito interessante da gente também ter essa combinação. Agora, eu vou colocar um pouco aqui uma mecha mais atual, que seria aqui um contorno um pouquinho mais marcado para morena iluminada. Se vocês veem essa técnica, olha como é que tá a frente dela. Agora, quando a gente olha para esse cabelo, o que a gente imagina? Nossa, ela tem os olhos claros, ela ficaria bem platinada. Mas será que se eu deixasse ela platinada, eu não roubaria a cena dos olhos dela? E ela tá com contorno. E se você prestar atenção, o contorno dela já tá um pouco mais marcado. Olha só como esse contorno tá um pouco mais marcado. Então, ô Ricardinho,
Ricardinho? A galera tem alguma dúvida? Tá. Não, eu vou colocar uma. Tá. Gente, assim, ó. Ó, pessoal, vai ser o seguinte. Eu perguntei pro Ricardinho como é que a gente tá aqui. O tempo passou, voou, né? Uma hora. Uma hora, né, o Rodrigo entrou, foi um bate-papo bem gostoso. Então, a gente tem 10 minutos, tá? O que eu vou fazer? Nesses 10 minutos, a gente vai encerrar daqui 10 minutinhos. Eu vou voltar respondendo todas as perguntas de vocês. Tem algumas fotos que eu separei dos nossos cabelos mais atuais, que ficaram em 2019, 2020. A gente tinha, né? A gente preparou, o pessoal da Olenka, do Esquadrão, a gente preparou um material muito legal da parte de educação, que a gente está segurando aí para voltar os cursos e a gente passar todas as dicas, todas as técnicas para vocês, tá? E então, assim, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês entenderem um pouquinho e a gente vou comentar um pouquinho aqui para vocês. Mas eu vou encerrar, antes da gente encerrar, eu vou colocar uma imagem aqui que as pessoas sempre me falam. Curly Light. Gente, isso foi uma técnica, né? Foi desenvolvida ali, foi no ano de 2018. Acredito que foi no ano de 2018, tá? Uma das evoluções das técnicas, que foi as iluminações em cachos. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas como fazer as iluminações em cachos, o Curly Light, né? Então, essa é a técnica do Curly Light, que é uma técnica que eu gosto muito para cachos. Eu acho que é uma técnica que dá para trabalhar em todo tipo de cacho, desde um cacho que ele é mais aberto até um cacho que ele é mais fechadinho, tá? Aquele cacho mais bem fechadinho. Então, o Curly Light foi uma técnica que eu acho que para cacheada, no meio dessa evolução, que a mulher deixou muito de ter o liso e ela veio para a questão do cacho, eu acredito que ela foi uma evolução muito grande. É uma das técnicas que eu amo, gosto de falar bastante porque ela valoriza muito os cachos, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar essa live. Fiquem aí com a gente, tá? Eu já volto. Pessoal, peguem um papel e uma caneta. A gente vai tirar dúvidas agora. Eu vou apresentar mais algumas imagens para vocês. A gente vai responder algumas perguntas. Eu sei que o pessoal vai ficar em dúvida sobre tonalidades. O pessoal vai ficar em dúvida, né, sobre os esfumados de raiz. Como ter aquele ombré, o sombré. Porque uma das coisas que eu sempre falo muito, né? O ombré é muito legal na hora de esfumar. O sombré, a gente tem que ter uma precisão muito mais na hora de você fazer o seu iriçado. Então, eu vou dar algumas dicas também de como você não ter essa marcação. Porque quando a gente opta por fazer mechas na raiz e iriçar a parte de baixo, o risco de você marcar, ele é grande. Só que na hora do esfumado, você não consegue tirar essa marcação. Então, tem algumas técnicas que a gente acaba utilizando, tá? Para que você minimize ou isso não aconteça, tá? Ter essas marcações nos cabelos. Até porque hoje os cabelos, eles têm essa naturalidade. Eles vão ficar muito com essas naturalidades. Então, assim, são cabelos que eles vão ter bastante naturalidade mesmo com as marcações, tá? Então, assim, a gente tem que ter hoje o que a gente busca, que é essa naturalidade, e colocar as marcações no lugar certo, né, para valorizar. Eu trouxe essa modelo aqui até para vocês também prestarem atenção, né, como ela tem mechas bem marcadas e bem colocadas, trazendo essa informação toda para o rosto dela. Então, pessoal, assim, ó, a gente vai encerrar agora, tá? Fiquem aí com a gente. 2 minutinhos eu já tô de volta, tá bom? Vou tirar todas as dúvidas de vocês. O Ricardinho já anotou tudo lá, tá? Eu acho. Mas acho que a gente pode encerrar para começar de novo, pode ser? Então tá. Gente, ó, o pessoal tava perguntando bastante, né? Eu deixei fixado aqui sobre aonde encontrar a Olenka, tá? Então, a Olenka, no encontrolenka.com, vocês podem encontrar lá, vocês vai coloque lá encontrolenka.com, o distribuidor, ele vai direcionar você para o distribuidor mais perto. Lembrando que a Olenka, ela é uma marca extremamente profissional, tá, gente? Ela é uma marca extremamente profissional e tem as linhas home care para cliente home care e aí você, com o seu distribuidor local, ele vai direcionar você aonde vai estar vendendo esses produtos, tá? Gente, olha esse ruivo aqui. Eu coloquei ele para vocês verem a diferença que dá, que a gente estava falando muito na questão assim da onda. Você viu que a onda, ela tá presente em tudo. E eu peguei aqui a mesma modelo, o mesmo cabelo liso e o mesmo cabelo ondulado. É o mesmo cabelo. Se vocês prestarem atenção, é na mesma luz.
Ó, e olha a diferença que a onda tá. Muitas pessoas me perguntam por que a maioria dos cabelos hoje, eles são finalizados assim, com onda. Porque a informação da onda, gente, olha como chama mais atenção. Olha aqui a diferença. Olha como ele chama mais atenção. Essa é uma cliente minha, tá, gente? Esse cabelo dela, ela tem uma base 5, tá? E assim, esses tons hoje, ela tem uma mistura de 2 tons. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Tem umas mechinhas que tem uma delicadeza de mecha nas pontas e tudo mais, onde a gente trouxe um tom sobre tom. Esse perfil de cabelo, ele é um cabelo que, assim, se usa muito, tá? Só que a gente tem que se atentar a uma coisa nela. Ela tem esse perfil para ser essa ruiva, né? A gente falando muito no visagismo. Qual que é a base dela? Da onde que eu tô partindo dessa base para ter esse ruivo nesse tom? E o perfil dela, o tom de pele dela. Então, quando a gente fala em questão de visagismo, a gente trouxe essa questão dessas mechas datadas, a gente trouxe essa questão de nuances, é que a gente tem que encaixar tudo isso no perfil da nossa cliente. E uma das coisas que eu sempre falo, eu quero, né? A cliente, ela quer ter um cabelo mais platinado. O perfil dela é um cabelo mais platinado. Encaixa no perfil dela? O cabelo dela resiste passar por isso? Como vai ser a manutenção desse cabelo? Né? Hoje são tendências que a gente trabalha muito. Como eu falei, a cliente ela chega com essa referência no salão, mas cabe a nós, profissionais, ter esse diálogo e entender até como vai ser a manutenção dela. Por exemplo, esse é um cabelo de uma cliente, também é uma cliente minha, tá? Ela é uma menina que a gente faz um cabelo até mais monocromático. Só que se você prestar atenção, ela tem uma raiz mais fria, ela gosta das mechas mais monocromáticas, aquele platinadão que é o sonho aí da maioria das mulheres, né? Só que esse cabelo, eu tenho que entender todo o histórico dele, o histórico dessa cliente para conseguir entregar esse resultado. É exatamente o histórico aqui dessa nossa... Deixa eu pegar aqui a foto da ruiva. Dessa ruiva. Ela encaixa nesse perfil? Porque muitas das vezes, vocês imaginam só, ela não tem todo esse biotipo, né? Ela vai ser um cabelo que eu vou fazer e vai fugir dela. Você imagina se ela tivesse um tom de pele um pouco mais quente? Será que combinaria? Então, quando a gente tenta encaixar a técnica, né? A técnica que a nossa cliente quer, né? A técnica do cabelo. Imagina, olha esse cabelo mais marcado aqui na frente. Junto com o biotipo dela, que aí é onde a gente entra com o visagismo. A gente entrou com um contorno e morena e a gente aplicou um visagismo nela, onde ia destacar os pontos mais fortes dela. Olha como fica incrível esse trabalho. E é isso que a gente se atenta hoje quando a gente fala daí dessa evolução, né? E também fora a evolução cosmética, né? Eu acho que isso é fundamental. Gente, esse ruivo aqui, Hoje, esse cabelo, eu uso nela o 743 da MUP, tá? Só que o primeiro processo que eu fiz nela foi uma leve decapagem. Eu tive que remover um pouco de pigmento, tá? Pra poder chegar nesse tom. Será? Então, é onde a gente começa? Começa a fazer um diagnóstico. Nesse cabelo dela, para chegar nessa cor aqui, eu usei o 7,43 da MUP, tá? Então, assim, é uma cor que você vê que ele não fica tão cobre, tão aquele laranja que as clientes falam que não gostam muito do água de salsicha. Então, eu trouxe um cabelo monocromático, mas um monocromático que combina muito com o tom de pele dela. Olha que linda. Eu não sei se eu tenho uma outra foto dela, bem de frente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho essa aqui. Olha só. Olha até os olhos dela, como ficou mais amendoados. Esse tom aqui... A gente tá usando o 743 da MUP. Gente, não, minto, eu coloco um pouco do mixer cobre, tá? Então, na ficha dela, eu coloco um pouco do mixer cobre para que a gente consiga chegar nesse resultado de cor. Olha que sensacional, tá? E é só o 743 da MUP, tá? É como o Rodrigo falou, tem uma qualidade cosmética muito legal. Mas eu quero que vocês prestem atenção na mesma luz como muda quando você coloca a informação da onda. Eu acho isso muito interessante. As pessoas perguntam muito por que a gente finaliza os nossos cabelos em onda. Porque, olha a informação. Oi, Ricardinho? Gente, olha, eu tenho 3 minutos. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando dessa aula hoje com essas imagens? Hã? Manda um coraçãozinho aí, quem estiver gostando. Curte aí, eu quero ver quem estiver gostando. Manda um coraçãozinho aí. Se estiver gostando, a gente se empolga a preparar mais material. Estão gostando?
tá legal. Deixa eu ver aqui que meus comentários estavam lá para baixo. Tá legal, gente. Vocês estão gostando? Manda um coraçãozinho aí, tá? Manda um coraçãozinho. Gente, ó, e outra coisa, vou voltar, prometo, no segundo, nossa segunda hora aqui, eu vou voltar respondendo, tirando todas as dúvidas, tá? Olha, deixa eu te falar, quem descobriu essa ferramenta aqui foi o Ricardinho, tá? Só acho que a gente tem um Ricardinho, né? E legal, né, a gente conseguir pegar as imagens, colocar aqui por trás. Eu achei fantástico trabalhar desse jeito, tá? Ricardinho, quem tá com a gente aí? Você conseguiu ver? O pessoal do Brasil todo tá com a gente? Pessoal de Natal, um beijo. Pessoal do Rio Grande do Norte, um grande beijo. Rio Grande do Norte, BH, beijo para vocês. Gente, pessoal de Santarém, beijo. Santarém no Pará. Pessoal de Floripa, pessoal de Aracaju, Paraíba. Pessoal do Piauí, que eu tô vendo aqui agora, Recife, Pernambuco, Piracicaba, Brasília. Gente, que delícia! Muito legal, né? Eu falo que a gente tem que aproveitar esse momento, né? O pessoal tá pedindo mais dicas para cabelo cacheado, eu vou dar agora no segundo tempo. Não saiam daí, voltem com a gente, pessoal de Imperatriz do Maranhão. Beijo. Santo André, Minas Gerais, gente, Caldas Novas, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, todo o estado de São Paulo. Gente, olha, que legal. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que ficou muitas dúvidas. O pessoal falou que a gente falar um pouquinho mais, né? O pessoal de Pernambuco também, Juazeiro, gostoso. Você viu, né, o Ricardinho, que no meio de tudo isso a gente descobriu várias coisas boas, né? A gente descobriu várias coisas boas e a gente aproveitando essa ferramenta, a tecnologia, essa evolução ao nosso favor, gente. Pessoal de Goiânia também. Gente, ó, fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, voltem com a gente. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, dúvidas que ficaram sobre as tendências. Vou trazer mais algumas referências de cor, umas referências também técnicas, tá bom? Beijo. Voltem, ó, 1 minuto, hein? 1 minutinho eu tô de volta.